pessoal! Hoje vamos falar sobre relação de emprego. Você sabe quais são os requisitos para ser caracterizado uma relação de emprego? Vamos lá! São eles: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Vamos falar primeiro sobre pessoalidade. Cabe ao próprio empregado contratado prestar serviços, não podendo transferir essa responsabilidade para terceiros sem o consentimento do patrão. Assim, por exemplo, a Roseli não poderia pedir para que o André fosse trabalhar em seu lugar sem o consentimento do empregador. Mas, e ao contrário, é possível trocar o empregador e a relação de emprego se manter? Sim, porque o elemento da pessoalidade só se aplica ao empregado. Por exemplo, se o cinema Cine Sempre mudar de proprietário e o novo empregador manter os funcionários, o contrato de trabalho permanece normalmente. Agora, vamos falar sobre onerosidade. Trata-se da intenção do empregado em pôr à disposição sua força de trabalho ao empregador, em troca de remuneração, motivo que o contrato de trabalho é caracterizado como bilateral. Outro requisito é a não eventualidade. Traduz na ideia de que o trabalho não pode ser eventual ou ocasional, mas deverá ser com intenção de retorno. Não precisa que seja todos os dias da semana, podendo ser uma, duas ou quantas vezes o empregador precisar, bastando apenas que haja expectativa de retorno. Uma curiosidade: com a reforma trabalhista, foi previsto que poderá ocorrer períodos de inatividade, sem descaracterizar a relação de emprego. Um exemplo: os funcionários do escritório de marketing que trabalham às quartas e quintas-feiras são considerados empregados, embora o serviço não seja todos os dias. Assim, a não eventualidade trata-se no sentido de permanência e de prolongamento da prestação do serviço. Por fim, o último requisito é subordinação. Fala a respeito do poder que o empregador tem de dirigir o serviço, cabendo ao empregado seguir as direções dadas pelo empregador. Conforme Arion Romita, ele define a subordinação como sendo: consiste em integração da atividade do trabalhador na organização da empresa mediante um vínculo contratualmente estabelecido, em virtude do qual o empregado aceita a determinação pelo empregador das modalidades da prestação de serviço.